Então, se estamos, né, se estamos refém dessa condição, dessas ondas frequenciais, né, nós temos que compreender o que de fato, né, está em nós, né, que caracteriza então essa isca, vamos chamar assim, né, em que nós somos traídos, né, por nós mesmos e somos levados a esse controle, né? Se nós não souber a nossa natureza, compreender a nossa natureza, saber de fato como funcionamos, né, nós vamos continuar numa constância, né, de sermos então manipulados, né? Nós vamos continuar sendo manipulados o tempo todo, porque é importante a gente compreender que aquilo que nós que possibilita, né, essa frequência chegar até nós, interferir sobre a nossa psique, desviar a nossa atenção, nos tirar a nossa concentração, é porque algo está ali dentro, né, algo está dentro de mim que facilita, né, essa interferência. Então é de extrema importância nós compreendermos o que é exatamente isso que está dentro de mim, né? Sim, já falei, já coloquei que são as nossas memórias, né? Agora, por que essas memórias estão lá? E por que facilmente nós nos tornamos refém das nossas próprias memórias? Porque elas que são ativadas, né? Elas são ativadas desviando a nossa atenção. Então, é importante nós compreender que nós temos um inconsciente individual. Já falamos um pouco sobre isso. Nós temos um inconsciente individual. É esse inconsciente individual, né, que temos, que é a soma das nossas memórias. Né? Essas memórias dentro de nós, elas estabelecem valores, crenças. Então, o conjunto dessas memórias, dessas crenças, desses valores, é o que de fato somos. Aqui eu estava falando sobre a questão das frequências. Mas se nós entrarmos num embate político, né, facilmente nós vamos entrar num desacordo. Se o diálogo for com uma pessoa que acredita num partido contrário ao meu, né, eu estou defendendo a minha crença, naquilo que eu acredito. Se nós formos falar sobre religião, facilmente poderemos entrar no embate. Por quê? Porque a forma que o meu irmão promulga a fé dele, naquilo que ele acredita e da maneira que ele acredita, é diferente da minha. É diferente na minha em que condições? Nas condições das minhas memórias, dos meus valores, das minhas crenças. Então, como é que eu estabeleço essas memórias? Como é que elas são criadas dentro de mim? É importante nós compreendermos isso. Porque esse conjunto de recordações, de memórias, né, ele determina o meu comportamento, determina aquilo que eu sou, determina aquilo que eu gosto, determina as minhas preferências. Existe uma complexidade que envolve isso tudo, é óbvio. Mas nós estamos falando por partes aqui, para que fique mais simples o entendimento. Esse inconsciente individual, né, embora ele tenha uma relação direta com o inconsciente coletivo, né,
mas ele tem as suas nuances particulares. Né? Falamos em outro momento aqui sobre as cadeiras, né? Então, o meu inconsciente individual, ele tem uma relação direta com o inconsciente coletivo. Mas o meu inconsciente individual, ele é meu. Esse inconsciente individual caracteriza a minha verdade. Mas nós estamos falando aqui de uma mecânica em que todos nós, em absoluto, estamos inseridos. E por que eu penso diferente dos meus irmãos? Por que eles pensam diferente de mim? Né? Tem uma fala comum que se diz, né? Que graça teria a vida se todos pensássemos iguais? Não é assim? Ainda bem que somos diferentes. Mas por que a minha verdade é diferente do meu irmão? Né? Que mecânica que nós estamos envolvidos, e essa mecânica é igual para mim e para todos, mas por que para mim, né, as minhas verdades são diferentes das verdades do meu irmão? Nós podemos chegar num acordo, nós podemos chegar no entendimento, nós podemos estabelecer então ali um acordo em que aquilo que nós concordamos que seja igual, né? Então a gente passa a ter a mesma crença, o mesmo valor. A gente pode chegar nesse acordo e na maioria das vezes a gente chega num acordo e muitas vezes ficamos no embate, ficamos no atrito, né? Nós ficamos na confusão, né? A maioria das amizades, dos rompimentos que acontecem no mundo das relações é exatamente por causa desses valores, dessas crenças, né? Se todos nós estamos envolvidos dentro de uma mesma mecânica, por que eu penso de uma forma e meu irmão pensa de uma forma diferente? E por que nós temos que sempre chegar num acordo para um bom relacionamento, para uma boa convivência, né? Todos nós somos reféns também. A nossa condição psicobiológica de energia, essa forma, esse ovo, né? Esse ovo luminoso que compõe toda a minha estrutura, que meu corpo físico está dentro dessa forma psicobiológica de energia, que compõe essa forma psicobiológica de energia, né? Esse ovo luminoso, que é um campo magnético gravitacional, eu tenho e todos têm. Todos nós somos iguais em termos de estrutura. Mas a minha forma de ver o mundo é diferente do meu irmão. A minha forma de me relacionar com o mundo é diferente do meu irmão. O que de fato está por trás disso? Se todos, estruturalmente falando, somos iguais, por que eu sou diferente do outro? As mecânicas que estão por trás disso e que determinam que eu vou ver o mundo de uma forma, o meu irmão vai ver o mundo de uma forma diferente, é aquilo que a gente chama de impressões astrais. O que são as impressões astrais? Todos nós, certamente, já ouvimos falar em astrologia, a lógica das estrelas. Todos nós já ouvimos falar sobre astrologia em algum momento. Os signos, um é peixes, outro é leão, outro é aquário, outro é capricórnio, outro é ariano e assim por diante, né?
essa impressão astral que recebemos no momento do nosso nascimento, né, durante o processo da formação do feto e na hora do nosso nascimento, né, no mês correspondente, no dia correspondente, na hora correspondente, essa impressão astral, lá em cima, né, essa configuração planetária do sistema planetário, né, do nosso sistema solar, né, essa configuração, ela está enviando essas ondas que eu comentei. Essas ondas chegam até aqui e imprimem em nós um conjunto de informações que vai determinar o meu comportamento. Características que vão me identificar, que eu vou me identificar, e as pessoas que olharem para mim vão também dizer: olha, o Geraldo, ele é assim, 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 assado. Ah, o Roberto é assim, assim, assado. Ah, a Maria é assim, assim, assado. A Patrícia é assim, assim, assado. Por quê? Porque essa impressão astral, né, que a gente conhece no universo da astrologia, no momento do nascimento, ela causou essa impressão no nosso corpo, na nossa forma psicobiológica de energia, nesse campo magnético gravitacional. Ela imprimiu. Porque essas ondas, né, que eu estava comentando, elas vêm de todos os ambientes, ela vem de todos os seres, ela vem de todas as formas. E quando eu falo de forma, eu estou falando das formas manifestas. Então, essas impressões astrais, ela tem muita força e penetram esse campo magnético gravitacional do nosso corpo planetário chamado Terra, penetra e chega até nós. Chega até o meu campo magnético gravitacional individual. Imprime ali um determinado conjunto de impressões. Eu não vou entrar aqui no mérito das características de cada signo, porque afinal de contas, né, essa é uma ciência muito conhecida. E também sabemos que essas características, né, essa impressão que nós recebemos, ela determina comportamentos positivos e comportamentos negativos, né? Comportamentos no que diz respeito a uma elevação, né, de valores, de crenças, né, da nossa alma, e valores negativos em termos de crença e valores da nossa alma também. Dualidade. Novamente voltamos à dualidade. Então essas impressões é que vão determinar por que eu sou diferente do meu irmão, da minha irmã. Por que eu vejo o mundo sempre diferente deles e por que eles veem o mundo diferente da maneira que eu vejo. Nós podemos falar, por exemplo, do grande ano, né? Nós não entramos agora na era de Aquário, né? Na verdade, entramos na era de Aquário, né? As primeiras influências nós já sentimos lá em 1962. Algumas vertentes ainda estão dizendo que nós vamos entrar. Na verdade, essa influência nós começamos a receber em 1962, segundo a tradição esotérica. Quais são as características dessa área de Aquário? Além de toda a informação que recebemos, né? Todo esse volume de informações que hoje está pulverizando, né, nas redes sociais, através desses veículos de comunicação, YouTube, né, por exemplo, essa avalanche de informação que chega todos os dias até nós, né? Essa é uma das características da era de Aquário. Esse avanço tecnológico que está acontecendo, né, em termos de investigação, em termos de realizações das ciências humanas, através das ciências humanas, através dos nossos cientistas,
ela também é uma das características da era de Aquário. Então, o grande ano, para o planeta Terra, astrologicamente falando, né, imprimiu esse comportamento humano. Todos nós hoje estamos envolvidos nesse volume de informações, todos nós temos uma sede de informações, todos os dias chegam informações novas para nós, e todos os dias também a gente vê o avanço da tecnologia. Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, falar de um robô, por exemplo, isso era uma especulação, né? Falar de um aparelho de celular que a gente ia poder se comunicar, né, online, em qualquer canto do planeta, isso era utopia. Capaz que vamos chegar a isso. Estamos vivendo essa realidade. Então, essas impressões astrais, que chamamos de impressões astrais, porque ela vem num determinado nível de frequência, ela está vibrando dentro de uma faixa existencial, dentro de uma dimensão, né, chamamos aqui astral, né, está relacionada à quinta dimensão da natureza. Essas impressões, elas chegam e imprimem no corpo que estiver apto a receber essa informação. E a nossa forma, né, ela reage muito facilmente a essas impressões. Ela absorve, deixa que essa impressão chegue e que seja impressa em nós, né? E nós possamos reagir a partir daquilo, através do nosso comportamento. Buscamos, né, nos relacionar com a vida de acordo com essas impressões. Então hoje nós falamos de tecnologia, nós trocamos todos os níveis de informação. Por quê? Porque essa impressão do grande ano está influenciando toda a raça humana. Mais facilmente vai se relacionar com essa influência desse grande ano, né, da era de Aquário, os aquarianos. Mas todos nós, de uma forma direta ou indireta, né, estamos nos relacionando dessa forma, buscando informações, levando informações, falando de tecnologias, porque essa interferência, essa onda chegou até nós e imprimiu esses valores em nós. E nós temos o nosso inconsciente individual. Esse inconsciente individual é todo o volume de crença que eu tenho, que eu desenvolvi no meu caminhar. Essa é a mecânica que eu, Maria, João, Raimundo, Patrícia, todos nós, dentro dessa mecânica, nos expressamos dessa forma. Com características diferentes, com valores diferentes, com buscas diferentes, por causa dessa impressão que nos chega, que imprime em nós e que determina o nosso comportamento, aquilo que eu vou gostar da vida, da maneira que eu vou me relacionar com a vida, né? Desenvolvendo em nós o nosso inconsciente individual. Então, demos mais um passo aqui na compreensão, né, e do entendimento, porque somos refém, aparentemente estando livres, né? Somos refém porque estamos aprisionados. Estamos refém porque estamos dentro dessa cadeia mecânica
em que exerce essa força sobre nós. Então é de extrema importância nós compreendermos a nossa real natureza para que nós possamos o quê? Sobrepujar, possamos vencer, podemos dar um salto e nos libertar dessa cadeia de aprisionamentos. Mas nós podemos nos libertar quando sabemos que estamos presos. Enquanto a gente não sabe que está preso, a gente não consegue se libertar. Vamos querer nos libertar do quê? Se nós nem sabemos que estamos presos. Nós ignoramos que ignoramos que ignoramos. Essa frase não é minha. Mas a verdade é que, diante da condição que nos encontramos, de acordo com o que eu acabei de explicar no vídeo anterior e agora um pouco mais, né, de fato, isso é uma conclusão óbvia. Nós ignoramos que ignoramos que ignoramos. Nós não sabemos que não sabemos que não sabemos. Pessoal, né, se inscreva no canal, divulguem esses vídeos, divulguem esse canal. O momento agora é de nos ajudar cada vez mais.